Graça e paz, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês. Vocês moram numa cidade linda, linda demais. Que Deus abençoe a vida de vocês e que Ele fale aos nossos corações, mais uma vez, mostrando a sua bondade para conosco. Eu vou falar algumas frases que talvez você conheça das mídias sociais, tais quais: viva a sua verdade, seja quem você quiser ser. Você não deve satisfação a ninguém, você escreve a sua própria história. Só se vive uma vez, só se vive uma vez. Ninguém é de ninguém. Faça o que te faz feliz. Mentalidade não missionária, mas milionária. Missionária seria ótimo, mas é mentalidade milionária. Ninguém manda no meu corpo. Pega, mas não se apega. Esse é o tipo de mentalidade que nós temos por aí na nossa época. As redes sociais, as séries de televisão, os grupos musicais mais famosos vivem falando coisas que ecoam essas frases. Slogans como tudo me é permitido. Eu posso o que eu quiser, eu posso todas as coisas, meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero e ninguém é dono do meu nariz. Let it go. Saia do armário. E coisas do tipo. Nós vivemos uma sociedade libertária. Vivemos uma sociedade que nos convida a sermos mais nós mesmos. Nós é que decidimos o nosso próprio futuro. Será que é assim? Será que de fato essa pregação, porque é isso que essas coisas são uma pregação estruturada, é a venda de um modo específico de viver e de pensar. E você, cristão, vive nesse ambiente. Nós somos como que peixes que vivem nesse aquário e nadando nessas águas, muitas vezes nem as percebemos. Quando menos percebemos, estamos pensando como aqueles que pensam contra Deus. Quando menos percebemos, já estamos aformatados, já recebemos a forma do mundo. E talvez um dos textos bíblicos que mais se assemelhe à nossa situação em matéria de contexto seja a carta de Paulo aos Coríntios. Os coríntios viviam numa sociedade, mutatis mutandi, com as devidas proporções guardadas, muito semelhante à nossa. Eles acreditavam que quando alguém morre, essa pessoa deixa de existir. E se a morte é o ponto final da vida, então é necessário aproveitar essa vida ao máximo. Curta, aproveite a vida, faça tudo o que você quiser e tudo o que te dá prazer. Não obedeça leis e regras. Regras são para quem não sabe fazer a hora. Afinal, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E os coríntios viviam nesse tipo de sociedade. Por ser uma sociedade influenciada pelo platonismo, eles criam que o que eu faço no corpo não interfere naquilo que eu sou de fato, na minha alma. Eles faziam uma distinção radical entre corpo e alma. E eu quero mostrar para vocês quais eram as consequências disso lá e então aplicar para a nossa vida. Então, o que nós vamos fazer aqui nessa primeira palestra? Primeiro, eu quero provar para vocês
tentar pelo menos, que os coríntios não criam na ressurreição do corpo, desse corpo aqui. Eles criam que uma vez que você morreu, já era. Depois eu vou mostrar que essa crença deles tinha 4 consequências práticas. A crença na não ressurreição trazia 4 consequências práticas. Então eu vou mostrar como é que Paulo resolve este problema. Então, primeiro, os coríntios não criam na ressurreição do corpo. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12, você vai encontrar o apóstolo dizendo assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Ou seja, havia pelo menos alguns dos membros da igreja coríntia que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam que existe algum tipo de existência para o corpo depois da morte. Para eles, depois da morte, você vivia apenas num estado, apenas como uma alma. Afinal, no platonismo original, a alma era a prisão do corpo. No platonismo da época do 1º século, a alma é a casa do corpo, então o corpo precisa ser bem tratado enquanto nós o temos, enquanto nós temos a oportunidade de aproveitar os deleites do corpo, nós os devemos aproveitar no máximo nível possível. Assim, os coríntios tinham consequências por não crerem na ressurreição. Outro lugar que mostra isso é lá no capítulo 15, versículos 32 e 34. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, olha essa tese que Paulo está nos dando. Se os mortos não ressuscitam, ou seja, se não existe ressurreição de mortos, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se essa vida é o ponto final, se essa é a única chance que você tem, você só tem uma vida, então aproveite-a. Se funciona de fato assim, então de fato a tese está certa. Se eu só tenho uma vida e eu tenho que aproveitar, então eu tenho que comer o máximo que eu puder comer, as melhores coisas, eu tenho que beber as melhores bebidas, eu tenho que aproveitar as licenciosidades sexuais mais malucas, eu tenho que me encher, me entupir de prazer. Se não há ressurreição. Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se a morte é o ponto final, se não há existência pós-mortem, então a gente tem que aproveitar essa vida ao máximo. É isso, conscientes ou não, é isso que vocês ouvem o tempo todo ao redor. Os professores de universidade e de escola, as séries de TV, os filmes, as músicas, os posts nas mídias sociais bombardeiam cada um de nós constantemente com essa mesma mensagem. Só se vive uma vez, então curta ao máximo. Um dos que eu acho mais interessantes está lá no capítulo 6. Abra lá no capítulo 6, versículo 13. Isso daqui, para você entender esse texto, você precisa entender que esse texto é algo que estava na boca dos coríntios, e não algo que Paulo que está ensinando. A gente vai voltar para isso depois. Os coríntios diziam, os alimentos são para o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Lá no contexto que a gente ainda vai ver, Paulo está falando sobre sexualidade. Então, notem, Paulo, no capítulo 6, a gente vai estudar daqui a pouco o capítulo 6, fala sobre sexualidade. No contexto de sexo, se alguém fala, quer saber? Comida é para barriga é para comida, e no final das contas Deus vai destruir tanto a barriga quanto a comida. O que a pessoa está falando? Era isso que os coríntios pensavam. Se não existe ressurreição,
Se esse nosso corpo vai ser destruído, se esse nosso corpo não tem a vida depois da morte, se não existe ressurreição, então a gente tem que aproveitar a sexualidade ao máximo, porque a gente só tem essa oportunidade. A gente só tem essa vida para aproveitar sexualidade. Então, façamos as maiores maluquices sexuais que mais vão nos dar prazer. Esse era o pensamento de muita gente lá em Corinto. No final das contas, Deus vai destruir mesmo o nosso corpo, então o que eu faço no corpo, não importa. Os coríntios não acreditavam na ressurreição. E o problema é que muito crente também não acredita de fato na ressurreição. Muito crente acha que a gente vai viver a eternidade como almas desincorporadas no céu, quando não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina verdadeira ressurreição. Mas aqui então eu quero passar para o segundo ponto. Quais eram as consequências de não crer na ressurreição do corpo? Os coríntios não criam na ressurreição do corpo. Isso implicava em quê? Isso gerava o quê no comportamento dos coríntios? Em primeiro lugar, curiosamente, talvez seja algo que você não esteja esperando. Isso gerava ascetismo. Ascetismo. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente dividida. Pense em qualquer assunto, eles vão se dividir a respeito desse assunto. Quem é o melhor mestre? Eles vão se dividir. Alguns vão falar, é Paulo, outros vão falar, é Apolo, outros vão falar, é Pedro, outros vão falar, é Cristo. E a respeito de comida sacrificada a ídolos, eles vão dizer, pode, outros vão dizer, não, não pode. E na hora da ceia, eles se dividiam entre os ricos e os pobres. E a respeito dos dons espirituais, eles se dividiam entre aqueles que falavam em línguas e aqueles que não falavam em línguas. Então, todos os assuntos, os coríntios imediatamente se dividiam. E também no que concerne as consequências da não crença na ressurreição, eles se dividiam. Existia o grupo que, por não crer na ressurreição do corpo, dizia o seguinte, então, o corpo não vale nada, eu preciso negar o meu corpo. Eu preciso dizer um grande não a todas as coisas que dizem respeito ao meu corpo. É por isso que alguns coríntios eram contra sexo dentro do casamento. Sabia disso? Alguns coríntios achavam que a prática do sexo dentro do casamento era algo que deveria ser desencorajado. Você pode ver isso lá no capítulo 7, versículo 1, onde Paulo diz, quanto ao que vocês me escreveram, e aí as traduções mais contemporâneas às vezes colocam entre aspas, é bom que o homem não toque em mulher. Esse é bom que o homem não toque em mulher, primeiro está falando a respeito de sexo. Segundo, está falando a respeito de sexo no casamento. Terceiro, era a posição de alguns membros da igreja coríntia, que estavam dizendo, olha, esse negócio do corpo humano, o corpo humano é mau. A materialidade é intrinsecamente má. Então, o que um crente verdadeiro tem que fazer? Ele tem que negar o corpo. E se eu tenho que negar o corpo, então é melhor que nem dentro do casamento haja relacionamento sexual entre marido e mulher. E aí Paulo tem que escrever o maior capítulo da carta, um dos maiores capítulos da carta, para ensinar, não, gente. O casado precisa praticar o sexo, porque o sexo não é incompatível com a santidade. É exatamente porque os coríntios não acreditavam na ressurreição do corpo, que eles acreditavam, então o corpo é mau. Então tudo que é corpóreo é negativo. Outros tinham essa mesma tendência em relação à comida. Lá no capítulo 8, versículo 7, Paulo diz, entretanto nem todos têm esse conhecimento. Alguns acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Lá no 13 ele diz, se comida serve de escândalo para o meu irmão, eu nunca mais comerei carne. Ou seja, alguns coríntios acreditavam que, como a matéria é má, então eles preferiam ficar longe de certos tipos de comida. Carne, porque haveria a possibilidade da carne ter sido sacrificada a ídolos.
Isso é tão comum na igreja contemporânea, irmãos. Existem certos ramos do cristianismo, aqui no Brasil, que têm uma tendência ascética. Exatamente porque eles não têm uma boa antropologia, uma boa teologia do corpo humano, eles acham que qualquer coisa que diga respeito ao corpo humano é pecaminosa, é intrinsecamente pecaminosa. Aliás, o catolicismo é assim. Por que no catolicismo os padres são proibidos de se casar? Porque o sexo, no final das contas, é quase que um mal necessário. É quase que uma coisa que não é muito correta. Mas essa não é a visão de Deus. Deus é o criador da sexualidade humana. Deus foi o celebrante do primeiro casamento. Foi Deus quem criou Adão e Eva nus e eles não se envergonhavam. Foi Deus quem inspirou Salomão para escrever o livro de Cantares, celebrando a união sexual entre um casal casado. Sendo assim, o primeiro fruto que havia dentro da igreja de Corinto, do fato de que eles não criam na ressurreição, era um ascetismo, ou seja, uma negação do corpo e dos prazeres do corpo. Curiosamente, para muita gente, essa é a atitude mais santa. A atitude mais santa que alguém pode ter é fugir do mundo de maneira plena e radical, e evitar comer coisas muito gostosas, não se casar, evitar coisas muito belas, mas isso não é santidade de verdade, irmãos. A santidade bíblica é uma santidade que se envolve nesse mundo criado por Deus, porque ela tem noção de que não existe só queda, existe criação. E quando Deus criou o mundo, Ele viu que tudo era bom. Assim, uma boa comida, um bom café, uma boa noite íntima com o cônjuge. Essas coisas são dádivas gloriosas do Senhor nosso Deus e devem voltar para Ele em forma de glória e de louvor. O ascetismo não é a solução. A segunda consequência, diferente agora, que acontecia lá entre os coríntios, além do ascetismo, era a falta de empolgação com a vida cristã. E talvez a sua falta de empolgação com a vida cristã, porque certamente tem gente aqui que, embora esteja aqui, no fundo, não está muito empolgado com esse negócio de ser crente. Talvez você já tenha tido uma fase melhor no passado, mas atualmente você não está muito satisfeito com esse negócio de ser crente. E talvez o teu problema é uma má visão sobre a ressurreição. É porque você não tem noção da ressurreição, do que te aguarda no futuro. Para os coríntios funcionava assim. Lá no capítulo 15, versículos 14 a 19, nós lemos: e se Cristo não ressuscitou, veja, se não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, tem até teólogo que acha isso, viu? Tem teólogo por aí que acha que não, a ressurreição de Cristo não é literal, ela é só uma fé, uma coisa etérea. Ele ressuscitou no nosso coração, mas ele não ressuscitou de fato, de verdade. Mas se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, se ser crente é só para tornar essa vida presente um pouco melhor, tem igreja que prega isso? Pare de sofrer. Se ser crente é só para tornar essa vida aqui agora melhor, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens, as mais infelizes de todas as criaturas. Um cristianismo só para essa vida é um cristianismo inútil. Um cristianismo só para que a minha família fique melhor, para que o meu corpo fique mais saudável, para que a minha empresa ande melhor. Um cristianismo com promessas apenas para o aqui e agora é um cristianismo miserável. É um cristianismo que não vale a pena.
Se não existe ressurreição, então não vale a pena ser cristão. E os coríntios estavam nisso. Como eles não acreditavam em ressurreição, eles estavam meio desanimados com a vida cristã. Eles estavam pensando, será que esse negócio de ser crente vale a pena? Tanta coisa boa lá no mundo. Porque no final das contas, pecado é gostoso, gente? Ou não? Não, pecado é ruim. Pecado é gostoso. Se fosse ruim, a gente não ia ter tentação. O pecado tem coisas gostosas, tem coisas que dão uma alegria fugaz, uma alegria passageira, uma alegria mentirosa e diabólica, mas que traz uma certa alegria e um certo prazer durante um tempo, isso é verdade. E os coríntios estavam pensando, esse negócio de vida cristã, não sei se realmente vale a pena. E é no final do capítulo que Paulo prega sobre ressurreição, lá no capítulo 15, que ele fala, já que existe ressurreição, portanto, meus amados irmãos, se existe ressurreição, e existe, ele acabou de comprovar isso em vários versículos, sejam firmes, sejam inabaláveis, sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Mas presta atenção, se você não crer na ressurreição, não vale a pena ser firme, inabalável e abundante na obra do Senhor. É a ressurreição! É a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição futura que torna possível e desejável sermos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Porque aí sim, no Senhor o nosso trabalho não é vão. O nosso trabalho não é vão só por causa da ressurreição. Se você medir o cristianismo só com base nessa vida, não vale a pena. Não vale a pena. O que torna o cristianismo uma opção melhor é a ressurreição dos mortos. É isso que justifica a negação do eu e o sacrifício de ser cristão, porque não é fácil ser cristão, o próprio Jesus disse isso. Antes de entrar nesse negócio da barca do cristianismo, vê se vale a pena. Não seja como um rei maluco que vai fazer uma guerra com um exército de 20 mil, ele tendo só 10 mil e ele não faz a conta antes. Não seja como alguém que começa a construir uma torre e não calcula para ver se vai ter como terminar e depois vira motivo de chacota dos outros. Vê se vale a pena, porque existe um custo em ser cristão. E esse custo só vale a pena se você levar em consideração a ressurreição. Senão, não vale a pena. Além do ascetismo, além do desânimo com a vida cristã, uma outra consequência da descrença na ressurreição entre os coríntios era o mundanismo. Alguns dos coríntios estavam vivendo uma vida absolutamente mundana, do mesmo jeito que a galera lá fora estava vivendo. E não é assim muitas vezes no nosso meio? Então, quando os coríntios tinham aquele monte de disputa, eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, Apolo é muito mais sábio com as palavras, ele tem uma eloquência, ele tem uma retórica muito mais rebuscada, eu gosto muito mais de Apolo do que de Paulo. Apolo coloca Paulo no chinelo, no bolso. Eu já prefiro Pedro. Pedro é mais fiel ao judaísmo, Pedro é mais fiel às tradições veterotestamentárias, eu prefiro Pedro. E alguns, querendo dar uma de mais espirituais, diziam, eu não sigo pessoas, eu só sigo Cristo. E assim, essas disputas estavam fraturando a igreja. Agora, por que os coríntios tinham esse tipo de disputa? Por questões humanas. Porque eles viviam numa sociedade que supervalorizava a retórica, supervalorizava os mestres sofistas que perambulavam na região, falando de maneira empolgante, e eles achavam isso o máximo. E Paulo, de propósito, quando esteve lá, abriu mão de toda a retórica, para que a fé deles fosse baseada em Cristo, no poder de Deus, e não na retórica humana. Mas os coríntios preferiam retórica. Eles preferiam alguém vistoso. Eles preferiam as mesmas coisas que são valorizadas no mundo.
E quando nós, como igreja, escolhemos os nossos mestres e os nossos influencers com base nas mesmas coisas, nos mesmos valores, nas mesmas características que o mundo escolhe, nós estamos imitando os coríntios. Isso é mundanismo. E por que que nós tantas vezes somos mundanos na igreja? Porque nós de fato não cremos ou não pensamos na ressurreição. A nossa teologia da ressurreição é uma teologia fraca, é uma teologia que está longe daquilo que deveria ser. Outra área que os coríntios mostravam mundanismo era no desprezo que eles tinham pela Santa Ceia. Alguns coríntios amavam ir nos templos pagãos, onde a comida oferecida era comida oferecida para os ídolos, e depois tinham os banquetes, e ali nos banquetes existia um monte de bebida, existia um monte de carne, existiam as prostitutas cultuais, e aquilo tudo virava um verdadeiro baile funk. Os coríntios amavam esse tipo de coisa, alguns coríntios amavam esse tipo de coisa. Por quê? Por que que os coríntios têm essa mente mundana? Porque eles ainda não aprenderam a pensar como cristãos, que colocam a ressurreição em alta conta. Por que que eles amam o dom de línguas? Porque o dom de línguas aparece mais. O dom de línguas é uma coisa misteriosa. O dom de línguas é uma coisa mais interessante. Alguém que fala em línguas mostra publicamente que está cheio do Espírito, supostamente cheio do Espírito. E assim os coríntios valorizavam o dom de línguas e desprezavam a palavra de Deus, o dom de profecia. A pregação da palavra eles não estavam muito interessados, não. Palavra, que é difícil às vezes, que você tem que matutar, você tem que ruminar para conseguir entender, isso os coríntios não se empolgavam, mas eles se empolgavam com a demonstração emotiva das línguas, eles se empolgavam com essa coisa misteriosa, eles se empolgavam com o poder evidente por meio do falar em línguas. Por quê? Porque eles eram mundanos. Porque eles eram mundanos. Os coríntios tinham dificuldade de usar o dinheiro deles para abençoar a vida de outras pessoas. Paulo, nessa carta, ele fala até uma coisa estranha. Paulo fala: Deus me livre de receber salário de vocês. Deus me livre que alguém me anule a glória de eu não receber salário da igreja dos coríntios. Paulo não tinha nenhum problema em receber dos tessalonicenses. Ele não tinha nenhum problema de receber dos filipenses. Ele não tinha problema de receber salário de algumas igrejas, mas dos coríntios ele não aceitava de jeito nenhum. Por quê? Porque eles eram mundanos. Ele sabia que se eles pagassem o salário dele, eles iam querer se assenhorear dele. Eles iam querer tratá-lo como se ele fosse um funcionário. Eles não iam mais recebê-lo como uma autoridade, mas eles iam tratá-lo como se ele fosse alguém abaixo deles. Então ele perderia a autoridade pastoral e apostólica dele em relação aos coríntios. Afinal, eles já estavam questionando duramente a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Assim, os coríntios eram mundanos. Mas a área que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo é o fato de que os coríntios eram libertinos. Por não crerem na ressurreição do corpo, eles eram libertinos. É assim, então, que no capítulo 5, você encontra a situação absurda de uma imoralidade tal, versículo 1. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. A palavra grega é porneia. Porneia. Palavra de onde vem, claro, pornografia. Ouve-se entre vocês que existe porneia, e porneia tal como não existe nem mesmo entre os descrentes. Os coríntios tinham desenvolvido imoralidade que não tinha nem no mundo, gente. O que era?
Um homem que estava possuindo a mulher do seu próprio pai, um homem que estava se deitando, tendo relacionamento sexual com a mulher do próprio pai dele. E os coríntios e vocês andam cheios de orgulho. Olha a situação. Tinha um escândalo absurdo desse dentro da igreja coríntia. E os coríntios estavam orgulhosos. Talvez eles olhassem para essa situação e eles falassem assim: olha o nível de liberdade que a gente tem em Cristo. Nós somos predestinados, somos escolhidos. E porque nós somos predestinados e escolhidos, a gente pode fazer qualquer coisa, tudo nos é lícito. Pra vocês terem uma ideia, tem até um homem na nossa igreja que está tendo relacionamento sexual com a madrasta dele, ou com a concubina do pai dele. E eles achavam que isso estava normal. Por não crerem na vida depois da morte, por não crerem na ressurreição, eles não tinham nenhum problema com os piores tipos de imoralidade sexual. E é exatamente nesse contexto que a gente finalmente chega no capítulo 6, que é o capítulo onde eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com vocês, a partir do versículo 12, onde os coríntios dizem: todas as coisas me são lícitas. Perceba que nas Bíblias mais modernas, essa expressão está entre aspas, indicando para você, leitor, que isso não é Paulo que está ensinando, mas isso é o que os coríntios estavam falando, e Paulo vai rebater o que eles estavam falando com outra coisa. Esse estilo de escrita é um estilo de escrita muito comum na época de Paulo, usado por um filósofo da época chamado Epiteto. O Epiteto também escrevia diatribes. E é esse o estilo de escrita que Paulo está usando aqui. Um leitor da época reconheceria isso facilmente. A gente que vive 2000 anos depois da escrita do texto, a gente não consegue reconhecer tão facilmente assim. Mas isso aqui é uma diatribe. Eles diziam: Paulo, tudo nos é lícito. A gente pode fazer qualquer coisa. Meu corpo, minhas regras. Eu tenho liberdade completa. Esse slogan aparece também lá no capítulo 10. Eu posso ir num templo pagão e comer a carne que foi sacrificada para o demônio tal. Eu posso todas as coisas. Alguns crentes, aliás, usam esse mesmo epiteto aí, esse mesmo maneira de falar, esse mesmo slogan, usando até o texto bíblico, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas me são lícitas. Isso é o que a alta sociedade romana e coríntia pensava. Eles achavam, para os ricos tudo é lícito. Para o cidadão romano, para quem tem a cidadania romana e pertence à classe AAA da sociedade, tudo é lícito. O escravo é que não pode fazer algumas coisas. O homem livre, o homem que venceu na vida, o homem que conseguiu ter muito e que pode ostentar, esse pode todas as coisas. E assim eles iam para banquetes onde eles se empanturravam de comida, se empanturravam de bebida e se empanturravam de sexo. Era a trindade do mal, como diz um autor chamado Bruce Winter, aliás, um ótimo livro publicado pela Vida Nova, Cristianismo e Paganismo. Uma boa dica aí para quem quiser. E Paulo nega o que eles estão dizendo ao dizer: mas nem todas as coisas convêm. Em diatribe, irmãos, a conjunção adversativa mas tem força de negação. Então não é que Paulo está dizendo: não, é verdade que tudo me é lícito, mas não convém. Não, não é isso. Paulo está negando o que eles estão dizendo. Não, não é assim. Não convém. E aí eles dizem de novo: tudo me é lícito, todas as coisas me são lícitas. E Paulo nega, ele rebate o que eles estão dizendo, dizendo: não me deixarei dominar pelas coisas. Não, eu não sou um escravo dos meus apetites. Você tem sido um escravo dos seus apetites, jovem? Especialmente você, homem. Na sua navegação você tem sido escravo? A porneia está aí nos seus dedos, por meio da navegação no celular. Você, jovem,
mulher, você tem se deixado enredar na pornografia feminina dos romances? Cuidado. Qualquer coisa que te domina não é lícita, qualquer coisa que não convém não é lícita. Aí os coríntios dizem: os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Lembra, o assunto é sexo. Então, no final das contas, eles estão só fazendo uma metáfora. O que eles estão dizendo, de fato, é: se eu tenho órgão sexual é para usar. Se eu tenho sexualidade é para eu usar. E nessa área tudo é lícito. E alguns de vocês assistem séries de televisão que mostram esse tipo de situação. E você não deveria assistir esse tipo de coisa. Você se suja cada vez que você assiste um episódio de séries de televisão que tem licenciosidade sexual. Esse é o pensamento mundano. Esse é o pensamento de quem não acredita em ressurreição. Se Deus vai destruir o meu corpo, então o que eu faço no corpo não importa. Eu vou aproveitar a vida enquanto eu tenho corpo, porque daqui a pouco eu vou ser uma alminha desincorporada vivendo sei lá onde. E Paulo nega essa teologia errada dos coríntios ao dizer no versículo 3. Não é no 3, não. Porém, versículo 13, o corpo não é para a porneia. O seu corpo não foi feito para a porneia. Perceba como tudo me é lícito, não é Paulo dizendo. Aqui mesmo ele está deixando claro. Porneia é lícito? É lícito cometer imoralidade sexual? Claro que não! Seu corpo não é para porneia, seu corpo não foi feito para imoralidade sexual, nem virtual, nem real, nem em chat sujo com o chat GPT, nem navegações de imagens absurdas, e nem se vestindo de maneira inadequada com decotão e cortão na saia. Ou calças tão apertadas que você tem que entrar a vácuo. Deus não se agrada de porneia. Deus não se agrada de porneia. O corpo não foi feito para imoralidade sexual, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Agora Paulo vai apresentar a teologia que resolve o problema. Qual é a teologia que resolve o problema? A teologia da ressurreição. Crer de maneira forte na ressurreição. O apóstolo diz assim, versículo 14: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Se existe ressurreição, o que você faz nesse corpo importa. Se existe ressurreição, o que você faz com esse corpo importa e importa muito. O apóstolo continua, versículo 15 do capítulo 6. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Faz sentido unir Cristo e uma prostituta? Esse é o argumento de Paulo. Esse é o argumento de Paulo. Faz sentido misturar Cristo numa situação de moralidade sexual? E aí Paulo usa a maior negativa da língua grega. De jeito nenhum, é claro que não! Ou vocês não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Percebeu o argumento? O argumento é, se você é crente, você se tornou um com Cristo. Mas quando você se une numa relação sexual, você está se tornando um com aquela pessoa. Então, se você é um com Cristo, e está se tornando um com uma pessoa numa situação de imoralidade sexual, o que você fez com Cristo? É isso aí.
Esse é o argumento de Paulo, argumento fortíssimo. A ordem, o imperativo do texto: fujam da imoralidade sexual. Fujam da, literalmente no grego, porneia. Fujam, meus irmãozinhos mais novos, fujam da pornografia. Fujam das músicas de mulheres gemendo ao invés de cantarem. Fujam dos funks que só falam de sexo. Fujam das músicas americanas que só falam de sexualidade. Fujam das séries que mostram sexualidade o tempo todo, ainda quando são feitas para crianças de 14 anos, ainda assim eles mostram sexualidade que há tempos atrás seria pornografia. Fujam, irmãzinhas, das roupas sensuais que ao invés de esconder, revelam. Fujam das novelas escandalosamente sensualizadas e das séries extremamente sensualizadas. Fujam da imoralidade sexual. Agora vem um argumento forte de Paulo, mais um. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas a porneia, mas aquele que pratica imoralidade sexual, peca contra o próprio corpo, literalmente no grego, para dentro do próprio corpo. Eu não sei exatamente o que Paulo está querendo dizer aqui. Eu tenho estudado esse texto há vários anos. Mas uma coisa eu tenho certeza. Ele está mostrando que em algum aspecto em relação ao nosso corpo, a imoralidade sexual é o pior dos pecados. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas a imoralidade sexual é um pecado para dentro, contra o próprio corpo. Qualquer relação sexual te torna um com a pessoa com quem você teve aquela relação. Imagina o que acontece com alguém que teve relação com várias pessoas. Como é que a personalidade dessa pessoa não se torna fragmentada? Ela deixa de saber quem ela é. Porque se você se tornou um com tanta gente, quem é você agora? É claro que em Cristo, por meio do arrependimento, há restauração. Mas cicatrizes ficam. 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? E que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Meu corpo, minhas regras. Pois é, o corpo não é teu. Foi você que morreu na cruz para resgatar o teu corpo? Não foi. Eu sou dono do meu nariz, não é. Cristo pagou pelo teu nariz na cruz. O nariz é dele, o resto é dele. Vocês não são de vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, segundo o imperativo do texto, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Os coríntios achavam que podiam fazer qualquer coisa que quisessem com o corpo. Comer de maneira desvairada, beber de maneira desvairada, ter relação sexual de maneira desvairada. Ter relação sexual fora do casamento, e qualquer relação sexual fora do casamento é imoralidade sexual. E Paulo os lembra de várias coisas, entre elas a teologia da ressurreição. O corpo que nós temos. Paulo vai desenvolver o pensamento lá no capítulo 15, e esse fica para você ler lá na tua casa. O corpo que nós temos será, esse corpo aqui, será a base do corpo da ressurreição. E se é assim, então existe um aspecto em que esse meu corpo aqui é eterno. Não é exatamente assim,
mas é só para ilustrar e para eu me fazer compreender. Eu tenho que tratar bem esse meu corpo aqui. Porque é ele que vai ser a base da versão 2.0, o corpo espiritual que o Senhor Jesus vai me dar no dia que a trombeta soar e os mortos ressuscitarem incorruptíveis e os vivos forem transformados. E pela graça de Jesus eu lá estarei. Se é assim, você não pode fazer o que você quer com esse corpo. Teu corpo é propriedade de Deus, foi comprado por Deus e será ressuscitado por Deus. Eu quero concluir então com 3 aplicações. Primeira, conversão. Num grupo tão numeroso quanto esse, certamente nem todo mundo é crente. É possível até que você tenha nascido, entre aspas, na igreja. É possível até que você seja filho de pastor. É possível até que você seja pastor. Eu já ouvi a história de pastor que estava pregando e se converteu com a própria pregação. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas o fato de você estar aqui não garante que você é um cristão. Então eu quero relembrar o que alguém precisa para ser salvo. O que Paulo diz é o seguinte: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, se com a boca você disser Jesus é o Senhor da minha vida, Ele é o meu dono, Ele é o meu amo, e eu sou o escravo dEle, para o que der e vier. E com o teu coração, crer o quê? Crer o quê, irmãos? Que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Percebeu a importância da ressurreição? Se você não crê na ressurreição, você não pode ser crente. Porque você precisa confessar com a boca Jesus é Senhor. E você precisa crer em teu coração que Jesus ressuscitou dos mortos. Você crê isso? Você crê de todo o teu coração que aquele judeu que viveu no primeiro século foi morto numa cruz como um malfeitor? Você crê que depois de 1 dia e meio, 3 dias do jeito hebraico, do jeito judaico de contar, você crê que ele foi crucificado numa quinta noite ou numa sexta e ele ressuscitou no domingo de manhã? Se você crê nisso, você pode ser uma nova criatura. Se você abraçar Cristo como Senhor e crer piamente na ressurreição dele dentre os mortos, ele então te fará nova criatura. Segunda aplicação, cosmovisão. A primeira foi conversão, a segunda é cosmovisão. O que tem formado a tua mente? Os coríntios tinham... A igreja dos coríntios é a pior igreja do Novo Testamento em questões morais, ok? Fácil. Eles são a pior igreja do Novo Testamento em questões morais. Os absurdos que acontecem em Corinto, não acontecem em nenhum outro lugar do Império Romano, nas igrejas. Pelo menos naquelas que a gente conhece na Bíblia. E por que eles são tão terríveis desse jeito? Porque eles tinham uma cosmovisão pagã, uma cosmovisão mundana. Eles não tinham sido lembrados, eles não tinham sido formados com uma cosmovisão cristã. E você? Se tudo que você faz na vida é ficar jogando, assistindo série, maratonando sei lá o quê, gastando horas nas redes sociais, então certamente você é um mundano. Se você tem gastado muito tempo com as coisas do mundo, você é mundano. Quanto tempo você gasta com a palavra? Tua cosmovisão é formada pela palavra ou é formada pelo mundo, pela carne e pelo diabo? Você é um crente bem firmado nas Escrituras ou você é um asceta disfarçado de crente? Ou, ainda pior, um mundano
um libertino, um materialista disfarçado de crente? Quem é você? Conversão, cosmovisão, ressurreição. Qual é o papel que a ressurreição de Cristo tem na tua vida? E qual é o papel que a tua futura ressurreição tem na tua vida? Um dia esse seu corpo vai ressuscitar dos mortos. A trombeta vai soar. E aquilo que tiver sobrando na época, pode ser um pozinho que tiver sobrando, mas aquilo que sobrar de você na época, Deus vai usar aquela matéria-prima para trazer o seu corpo na versão espiritual e na versão definitiva. Qual é o papel que essa crença da ressurreição exerce na tua vida e no teu dia a dia? Que você ame o Senhor Jesus, que você o confesse como Senhor, que você creia que Ele ressuscitou dos mortos. E que a nossa esperança em Cristo não tem a ver só com essa vida, mas tem a ver com a eternidade, onde nós viveremos para sempre com o nosso Senhor. Vamos orar. Pai querido, abençoa-nos, santifica-nos, forma a nossa cosmovisão de maneira bíblica, que a ressurreição de Jesus e a nossa futura ressurreição tenha um impacto enorme nas nossas decisões do dia a dia, nas decisões relacionadas ao tanto que a gente come, nas decisões relacionadas ao tanto que bebemos e ao que bebemos, nas decisões relacionadas à nossa sexualidade. Que Cristo seja o Senhor da nossa dieta, que Cristo seja o Senhor dos nossos prazeres, do nosso entretenimento, que Cristo seja o Senhor da nossa vida sexual, porque Ele nos comprou por preço. Então que nós vivamos para glorificá-lo em tudo. Para a tua glória, Pai, em Cristo, oramos. Amém.